Fala galera, tudo bem? Salvador chegando aqui. Hoje nós vamos fazer mais um vídeo. Hoje nós vamos falar, sabe do que, gente? Hoje é para os saudosos. Nós vamos falar de livros dos anos 80. Vamos falar aqui da coleção Vagalume e eu vou falar de um outro autor maravilhoso que fez a adolescência e, por que não, a juventude de muitos de nós. Nós que somos mais velhos aí, que estamos beirando 50, ou até o pessoal mais novo aí que se interessar, né, gente? Tanta coisa boa, tanta história legal que tinha nos anos 80. A gente fazia ginásio, né? Na época era da quinta a oitava série. E a gente começava lendo todas essas coisas. Era tanta coisa boa, gente. Eu vou falar de alguns aqui. Alguns eu já li, outros eu ainda não li. Mas quem sabe, oxalá eu venha a ler ainda. Porque nunca é tarde pra gente começar a ler, né? Nunca é tarde pra gente pegar um bom livro e se amarrar nas histórias daquele livro e viajar legal na história do livro, né? Quem não se lembra, gente, da Ilha Perdida, a história de Henrique e Eduardo, que foi parar numa ilha misteriosa no Brasil, e lá eles conheceram Simão, que tinha um papagaio. O papagaio era muito bizarro, o papagaio era inteligente pra caramba. Todo mundo acho que já leu A Ilha Perdida, e esse pelo menos eu li. Era um livro muito gostoso, gostei muito de ler ele. Éramos Seis, da Maria José Dupré, inclusive foi uma adaptação que fizeram depois, muito depois, aí pra novela, né? Virou uma novela depois. A história de uma família de, obviamente, 6 pessoas, na verdade tinha mais de 6 pessoas na família. E cada um segue por um lado diferente, vai tocando sua vida e conta a trajetória dos membros dessa família. Uma história muito legal, um livro muito bonitinho. Vale a pena ler se alguém ainda se interessa por livro velho, né? Mas o livro nunca envelhece, né? O conhecimento é uma coisa que nunca envelhece. Afinal, existe aquela máxima: quanto mais sei, mais sinto o quanto preciso aprender. Então vale muito a pena ler esse livro. O Escaravelho do Diabo. Alguém lembra dessa história, gente? Era uma história bizarra de um assassinato, de um assassino em série. Que ele matava as pessoas e deixava um escaravelho no lugar lá. Aí tinha uns bichos, ele ficava no cemitério. É um livrinho de terror muito legal, mas era infanto-juvenil, né? Era para adolescente. E eu já li, O Escaravelho do Diabo é muito legal. Inclusive virou um filme recentemente. Tem um filme por aí chamado O Escaravelho do Diabo, que é muito legal e vale a pena assistir. O filme ficou bonitinho, viu? Eu assisti com audiodescrição, já que eu sou deficiente visual. Eu assisti esse filme com audiodescrição e li o livro. Muito legal, vale a pena, super recomendo. O Caso da Borboleta Tíria. Eu li esse livro quando eu estava na 3ª série. Ele contava justamente a história de uma borboleta, as aventuras de uma borboleta através da floresta. Essa borboleta via lobisomens, ela ia em parque de diversões, ela se casou. Eu só não me lembro agora, gente, com quem que a borboleta Tíria se casou. Será que foi com algum borboleto? Não existe borboleto, né? Mas eu sei que a Tíria se casou e no final termina justamente com a lua de mel dela. Adorei esse livro. Eu acho que quando eu li ele, eu estava na 1ª série. Um livro muito gostosinho também para crianças. O Mistério dos 5 Estrelas, do Marcos Reis, gente. Conta a história do Léo, do Gino, do Guima. O Léo era um garoto que trabalhava num hotel chiquérrimo em São Paulo e ele passava por várias aventuras. Nesse livro, inclusive, O Mistério dos 5 Estrelas, o Léo, ele é a espécie de um gigante e um anão, né? O Léo é um anão contra um Golias. Ele desvenda um mistério, um assassinato lá, que envolve um barão, um cara ricaço lá, um dos barões do café de São Paulo. E Marcos Reis tinha muito essa pegada, né? O Marcos Reis tinha muita história para adolescente, né? Aliás, várias obras do Marcos Reis eu já li e vou até falar algumas aqui para vocês. Mas primeiro eu vou falar do Zezinho, o dono da Porquinha Preta. Quem não já leu Zezinho, o dono da Porquinha Preta? É tão triste uma parte da história, mas eu acho que o Zezinho supera a história toda. Gostei muito do Zezinho, dono da Porquinha Preta, viu? Li ele, acho que eu estava na 2ª série, muito legal, gostei. O Feijão e o Sonho, do Eurídice Lessa, que conta a história de um cara, de um lavrador, que luta para ter uma vida melhor, por mais dignidade e para vencer na vida. Gostei também muito dessa história, vale a pena ler.
O Rapto do Garoto de Ouro, de Marcos Rey, que conta a história de um garoto que estava ascendendo na música, era um roqueiro, que estava começando a cantar, começando a se destacar na música nacional aí, e eis que ele é sequestrado. E aí, quem vai desvendar esse mistério é o Guima, o Gino e o Léo, que também estão nessa história do Marcos Rey. O Marcos Rey escreveu muitos livros contando a história desse pessoal aí, dessa galera. Tinha a Ângela também, que era meia namorada do Léo, já que eles tinham 15 anos. Muito legal. Mostra o cara tocando guitarra, aquela coisa toda, deixando a guitarra, saindo correndo para ajudar as pessoas. Gostei, muito bom. Um Cadáver Ouve Rádio, do Marcos Rey, onde o Léo e a galera aí vai desvendar a história de uma pessoa que foi encontrada numa construção civil e a única pista que eles tinham era um rádio que estava ligado no lugar. Muito legal essa história também, já li e recomendo. Sozinha no Mundo, a história da Pimpa. É uma garota de 15 anos que ela só tem a mãe só. De repente a mãe dela morre e ela vai para a cidade procurar os parentes que sumiram. Mas ela descobre uma carta da mãe e nessa carta a mãe fala que ela tem os supostos parentes. Aí ela vem parar na cidade de São Paulo para conhecer esses parentes. Aí ela descobre que ela tem uma família muito rica. Será que essa família iria querer ela lá? E aí a Pimpa arruma um namoradinho e tem todas as aventuras dela na cidade de São Paulo. Vale muito a pena. Deus Me Livre, a história do Tinho. Conta a história de um garoto que vive numa comunidade e o pai dele é assassinado. E, além disso, alguns assassinatos começam a acontecer nessa favela, nessa comunidade. Inclusive, num determinado momento, tacam fogo nessa comunidade. E o Tinho, esse garoto, vai tentar descobrir o que aconteceu lá. Uma história muito bonitinha também, gostei muito, vale a pena. Dinheiro do Céu, esse livro eu li recentemente, é do Marcos Rey também. O Marcos Rey conta a história de um garoto que ele vive na década de 70, ali quando está acabando o governo de João Goulart e está começando a ditadura militar, né? Mas não tem nada a ver com política esse livro, tá? É a história de uma família onde o nono, o avô da família, ele vai para a Itália atrás de um suposto dinheiro que um parente deixou para ele. Aí a família fica aqui no Brasil esperando ele, toda empolgada, para ver o que vai fazer com esse dinheiro. Tem membros da família, inclusive, que começam a gastar esse dinheiro sem nem saber se ele vai chegar. Como acontece com muita gente, né? Às vezes antecipando algo que não chega, né? Isso não é certo, não. Se esse dinheiro não vem, dá um problemão danado. Mas o livro é divertido, é bonitinho, é muito legal a história desse garoto, a história dessa família, vale a pena. Na Rota, e tem outros também da coleção do Vagalume que eu não li, mas eu posso citar aqui Na Rota do Perigo, Ameaça nas Trilhas do Tarô, A Aldeia Sagrada. Esse eu li, gente. É a história de uma família que vai parar em Canudos, que é quando houve a Guerra de Canudos, né, de Antônio Conselheiro, que aconteceu no norte do Brasil, bem lá atrás, há um bom tempo atrás aí. E conta a história de um jeito mais simples, como que foi exatamente a luta de Antônio Conselheiro contra o governo da época, né? Porque, na verdade, ele estava meio que criando uma religião ali, né? Então ficou muito legal, é um livrinho bonitinho, pequeno, vale muito a pena ler para quem gostaria de saber mais sobre a Guerra de Canudos. Agora, gente, saindo da coleção Vagalume, eu vou falar de um dos meus autores preferidos, tá? Esses livros que eu vou falar dele aqui, eu acho que eu li praticamente todos. À medida que eu vou lembrando, eu vou falando para vocês, tá? Porque Sidney Sheldon, ele foi considerado, inclusive, um dos mestres do suspense do século XX, né? Um dos mestres de suspense do século XX. Sidney Sheldon, ele não só escreveu livros, como ele também fez roteiro para televisão. Tem uma série do começo dos anos 80 chamada Casal 20, que foi o Sidney Sheldon que roteirizou ela inteira. Mas eu quero falar aqui de alguns dos livros dele, tá? Rapidinho, só para incentivar aí, que se alguém quiser ler, vale muito a pena, eu recomendo muito as coisas do Sidney Sheldon. O Sidney Sheldon, um diferencial dele é que ele usa como principais personagens da trama, como heróis, no caso, mulheres, as heroínas.
A maioria dos livros do Sidney Sheldon, ele usa mulheres como principais personagens, e elas realmente são mulheres fantásticas. Sidney Sheldon tem um glamour todo, né? Às vezes ele vai descrever um cenário de uma casa, ele já fala lá, e tinha um candelabro de ouro em cima do aparadouro, e tinha umas pedras de cristais dentro de algum lugar. Ele gosta muito dessa coisa rica, sabe? Sidney Sheldon gosta muito dessas coisas mais ricas, mais exuberantes assim, né? Mas vamos falar dos livros de Sheldon, que vale muito a pena. O primeiro dele, gente, A Outra Face, inclusive virou um livro com o John Travolta e Nicolas Cage, que eu acho que até vai sair o remake. Estão falando em fazer o remake aí da Outra Face, que é a história de duas pessoas que trocam de identidade devido a um assassinato que ocorre. Então essas pessoas trocam de identidade, eles trocam de cara, é bem isso mesmo, A Outra Face. É uma historinha boa, vale a pena. É um livro bom, o filme também não deixa a desejar, não, vale muito a pena. O Outro Lado da Meia-Noite, que conta a história de Noelle Page, Larry Douglas e Catherine Alexander. A Noelle Page, ela é uma moça que nasceu muito pobre e ela sofreu muito quando criança. Ela sempre sonhou em ser princesa, sempre foi judiada pelo pai e ela teve uma vida muito ruim. E ela resolve lutar para ser rica. Aí ela foge da cidadezinha onde ela nasceu, vai para uma cidade grande, onde ela conhece Larry Douglas, que na verdade é um cafajeste, né? Larry Douglas fica com ela uma noite e desaparece. É quando ele conhece Catherine Alexander no futuro. E tempos depois essa galera se encontra toda, tá? A Noelle Page encontra o Larry Douglas, eles vivem um romance. Só que a Noelle Page, ela quer vingança. A Noelle Page é vingativa. E aí tem toda uma trajetória envolvendo esses personagens e mais uma galera. E o legal desse livro é que fala um pouco da Segunda Guerra Mundial, né? Acontece uma situação lá com a Noelle Page e ela precisa da ajuda de algumas pessoas. E ela acaba ajudando alguns judeus também durante a Segunda Guerra Mundial. É bem legal, um livro grande e vale muito a pena ler, tá? O Outro Lado da Meia-Noite, de Sheldon. Um Estranho no Espelho, que conta a história de Toby Temple e Jill Temple. O Toby Temple, ele quer ser comediante e ele fica lutando para chegar no estrelato, para crescer como comediante. E a Jill Temple, ela é uma moça pobre que ela sonha em ser atriz. Em um determinado momento, a vida desses dois se cruzam. Agora, o que os dois fazem para poder chegar à fama, né? O que a Jill Temple faz para chegar no estrelato? E o que o Toby Temple faz para poder chegar na vida de comediante que ele tanto quis? E aí tem o desenrolar da história desses dois. Eu não vou contar o final. Se eu contar o final agora aqui, ninguém vai querer ler. Tenho certeza absoluta. Vamos pro próximo? A Herdeira, que conta a história da Margaret. A história de uma moça que recebe uma fortuna, só que na família dela tem um monte de gente de olho nessa fortuna. E aí ocorre o assassinato do tio dela, que na verdade é o tio dela. E quem será que matou esse tio dela por conta dessa herdeira? Agora você imagina a Margaret, essa moça, como principal herdeira, os perigos que ela não está correndo na mão desse povo perigoso. Um livro bem legal, vale a pena, é um suspense muito gostoso, tem umas reviravoltas muito boas, vale a pena, muito bom mesmo. A Ira dos Anjos, que conta a história da Jennifer Parker. É uma moça que ela acaba de terminar a faculdade e ela vai assistir o julgamento, e esse julgamento é de um chefão da máfia americana. E aí, em algum momento, a máfia envolve essa moça nessa trama toda. Manda ela levar um envelope para uma testemunha que vai depor lá no julgamento desse chefão da máfia, e dentro do envelope tem um canário morto. Só que ela não sabia o que tinha no envelope. E ela acaba se envolvendo com esse chefe da máfia. E aí, de que lado a Jennifer está? Dos anjos ou do outro lado? Então o título, A Ira dos Anjos. Aliás, fizeram um filme também sobre esse livro há muito tempo atrás, nos anos 80. Eu não assisti o filme, mas me parece ser legal o filme. Pelo que me falaram, parece ser um filme muito legal. O livro, pelo menos, é maravilhoso. Aliás, gente, isso acontece muito, né? Muitas vezes o livro é 1000 vezes melhor do que o filme. Mas eu recomendo fazer os dois, ler o livro e assistir o filme, se tiver. Vamos lá, mais coisas do Sidney Sheldon aqui, mais umas coisinhas?
O Reverso da Medalha, que conta a história sobre a busca por diamantes no final dos anos 800. É um cara que ele descobre uma mina de diamantes em um determinado lugar e ele se envolve com a filha de um negociante da região lá. E ele é maltratado por esse cara, depois ele fica rico porque ele consegue resgatar um monte de medalha e conta justamente a trajetória dessa família, né, da esposa dele e futuramente dos filhos. Se Houver Amanhã, a história da Tracy Whitney, é uma moça também que ela é envolvida numa conspiração. Ali está envolvido um monte de negociante, de bancário. E essa moça ela é presa injustamente e ela sofre muito na cadeia. E tem até um cara lá que se propôs a ajudar ela, mas tá que ele ajuda ela, não ajuda nada, o cara é mau também. E aí, será que ela vai em busca da vingança depois? É muito legal Se Houver Amanhã. Nos anos 80, a Globo fez uma série desse livro do Sidney Sheldon, chamada Se Houver Amanhã. Eu não assisti a série, né, porque na época foi uma série em 5 capítulos, foi pequenininha. Então eu não posso dizer se foi legal ou não, nem sei se ainda tem por aí essa série para assistir. Mas vale a pena, é legal. O livro é maravilhoso. As Areias do Tempo, que conta a história de um terrorista espanhol. Ele se envolve com umas pessoas e ele vai parar num convento, onde tem uma freira que não quer tanto ser freira e uma filha de um mafioso que vai se esconder lá. E esse terrorista se envolve com essas pessoas. E é bem legal. Tem assalto, tem um monte de coisa, tem reviravolta, tem fuga, tem suspense, muito legal. As Areias do Tempo de Sheldon. Lembranças da Meia-Noite, gente. Isso aí é a continuação do Outro Lado da Meia-Noite. Porque um dos personagens, ela continua vivendo, né? Nesse livro. Conta justamente a história dessa moça que continua viva. E é justamente isso. Lembranças da Meia-Noite, que o Sidney Sheldon fez uma continuação, ficou bem legal o livro, viu? Valeu muito a pena, muito gostosinho. Operação Juízo Final, que é um livro meio apocalíptico, que conta a história de um cara apaixonado pela esposa de um granfino lá. É um Dom Quixote, mas não louco. É um Dom Quixote lá, bem louco lá, que ele acaba se envolvendo com alienígenas e ele faz um monte de coisa lá para livrar os Estados Unidos de uma conspiração que envolve alienígena, inclusive vem extraterrestre parar nos Estados Unidos, sabe? Bem legal o livro, viu? Muito legal. Eu li e gostei. Escrito nas Estrelas, que conta a história de uma arquiteta americana que, desde cedo, ela aprende a lidar com prédios, a construir. E tem a história dela, de uma hora para outra acontecem umas coisas lá e ela vai à falência, conta a trajetória dela. Gostei muito desse livro também. Ela é uma moça muito legal, uma moça futurista, do nada ali ela compra um terreno baldio e transforma num enorme arranha-céu. Bem legal também. A Senhora do Jogo, gente, é continuação desse livro, O Reverso da Medalha, que conta a história de uma das filhas do caçador de diamantes lá, e conta a trajetória dessa família. A Senhora do Jogo continua. Aliás, foi alguém que continuou esse livro depois do Sidney Sheldon, porque ele faleceu, e alguém continuou isso depois. Eu ainda não li, mas dizem que é muito bom o livro. E tem outros dele que eu não li. A Viúva Silenciosa, que eu vou ler em breve. E é isso, gente. Sidney Sheldon tem bastante coisa aí, eu não citei tudo para não me estender muito, mas vale muito a pena. Então, se você assistiu até aqui, eu acho que você deve ter gostado. Se inscreve no meu canal, compartilha com seus amigos, fala pro povo aí. A gente precisa tanto de arte, né? É tão bom a gente ler, assistir filme, se entreter. O entretenimento é tão importante na nossa vida. Seria interessante que a gente perdesse um pouco de tempo com isso, né? Um pouco de tempo não, a gente está ganhando, porque literatura, gente, é conhecimento. E quanto mais você lê, mais argumentos você ganha. Você fica mais forte nos seus argumentos. Então, leia bastante, assista filme, leia, se divirta. E um grande abraço para todo mundo, se inscreve no canal e compartilhe o meu vídeo. Grande abraço e até a próxima.